Tudo lá? Bom dia. Eu queria inicialmente lembrar que amanhã de manhã, a segunda sessão, final da parte da manhã, é dedicado a perguntas e respostas. De modo que eu quero pedir ao pessoal que continue mandando as perguntas por e-mail, pelo chat. Bom, a aula de hoje trata de resolução de sistemas por escalonamento. Escalonamento é, em suma, no fundo, o velhíssimo processo de eliminação que a gente aprende pela primeira vez na 7ª série. Só que na 7ª série, a gente trabalha com sistemas de duas equações, duas incógnitas. E o escalonamento é basicamente aquele processo de eliminação, só que realizado de modo mais sistemático e para sistemas maiores. Os nossos livros de ensino médio têm umas predileções estranhas. A predileção mais estranha é a fascinação que os autores desses livros sentem por determinantes. Quase todos os livros mostram como usar determinantes para resolver sistemas de equações, para achar equações de reta, e até mesmo como usar determinantes para tentar resolver sistemas de equações para os quais o processo de resolução por determinantes não pode ser usado. Mas eles não ligam para isso, não, eles resolvem assim mesmo, certo? Usa-se a regra de Cramer quando ela pode e quando ela não pode ser usada. E o melhor processo para resolver sistemas é realmente a eliminação, o escalonamento do sistema. É um processo muito menos trabalhoso do que a utilização dos determinantes. Eu vou começar definindo o que eu chamo de operações elementares. Sobre as equações de um sistema. Eu chamo de operações elementares sobre as equações de um sistema são, primeiro, trocar a posição de duas equações. Segundo, somar a uma equação múltiplo de outra equação. Há uma terceira operação de menor importância que essas duas, que é multiplicar uma equação por uma constante
Diferente disso. Essas operações são chamadas de operações elementares. Vocês devem estar reconhecendo essas operações como sendo as operações que a gente usava lá na 7ª série para resolver, por eliminação, sistemas de equações. Por exemplo, como é que você resolvia lá na 7ª série esse sistema de equações? 2x mais 4y igual a 8. X menos 3y igual a menos 1. Um aluno da 7ª série, talvez optasse pela substituição, ou seja, usasse a segunda equação para achar o valor do x igual a menos 1 mais 3y, substituísse esse valor na primeira. Mas talvez ele optasse pela eliminação aqui e eliminasse o x fazendo a primeira equação menos 2 vezes a segunda. Fazendo a primeira menos 2 vezes a segunda, obteríamos 2x menos 2x, 4y mais 6y, 10y, 8 mais 2, 10. O que nós fizemos aqui foi exatamente essa operação 2, né? Nós somamos a uma equação um múltiplo da outra. Nós somamos a primeira equação um múltiplo da segunda, menos 2 vezes a segunda. Daqui nós concluímos que o y é 1. Bom, a esta altura bastaria substituir esse valor do y em alguma equação, né, para calcular o valor do x. Essas operações são exatamente as operações que a gente aprendeu na 7ª série. É bem verdade que na 7ª série alguns alunos costumam se atrapalhar terrivelmente com esse processo de eliminação para a resolução de sistemas. Eu tive um aluno, por exemplo, que todo sistema para ele era indeterminado. Todo sistema era indeterminado porque eu vou até pegar esse sistema aqui e fazer o que o meu aluno, meu ex-aluno, fazia. Meu ex-aluno fazia o seguinte: ele dividiria essa equação daqui por 2. Isso é uma operação elementar, né? Está multiplicando a primeira equação por 1/2. Depois ele olhava aqui e via esse x ali naquela equação, o x na segunda. Ele tinha a brilhante ideia de subtrair a primeira da segunda. Ele fazia a primeira menos a segunda. Depois ele aproveitava para não perder a viagem e fazia a segunda menos a primeira. De modo que ele encontrava 5y igual a 5 e menos 5y igual a menos 5. Ou seja, ele achava que o y era 1. E como não havia no sistema dele equação para calcular o x para ele era qualquer. E esse meu aluno era tal que para ele todos os sistemas eram indeterminados, certo? Esse tipo de erro é, por incrível que pareça, muito mais comum do que a gente imagina. E é devido, essencialmente,
Eu já recebi perguntas dos professores de como responder o aluno que pergunta por que o método da eliminação não é sempre válido. Hoje, professores que até acreditavam nisso e perguntavam por que o método da eliminação não é sempre válido. O que a gente pretende hoje é discutir com um pouco mais de cuidado o processo de escalonamento, que é basicamente o processo de eliminação, e analisar a estrutura dessas operações elementares. Bom, como isso daqui é bobagem, eu vou apagar. Eu vou mostrar o seguinte, que essas operações elementares, elas não alteram o sistema. Ou seja, essas operações elementares transformam um sistema em um sistema equivalente. O que são sistemas equivalentes? São sistemas que têm o mesmo conjunto de soluções. Não? Toda solução do primeiro é a solução do segundo, toda solução do segundo é a solução do primeiro. Então nós vamos mostrar o seguinte, né? Isso é um teorema. Operações elementares transformam um sistema em outro equivalente. Claro que será uma prova em 3 partes. Eu vou mostrar que a operação elementar 1 transforma um sistema em um sistema equivalente, a operação elementar 2 transforma um sistema em um sistema equivalente, a operação elementar 3 transforma um sistema em um sistema equivalente. O caso 1 é extremamente simples, não é? Se eu troco a ordem de 2 equações, é fácil ver que toda solução desse sistema, ou seja, toda solução simultânea dessas equações, é também solução simultânea dessas equações, porque as equações são as mesmas, né? E vice-versa, certo? A operação 2 é um pouquinho mais complicadinho. Vamos, se eu trocasse a primeira equação por primeira mais K vezes a segunda. Vamos mostrar que esses sistemas são equivalentes. Bom, nesse sentido, é imediato, não? Qualquer solução do primeiro sistema é solução do segundo. Está claro isso? É como a solução simultânea do primeiro, a solução simultânea das equações do primeiro sistema. Ou seja, um conjunto de valores para as incógnitas x, y, z, etc., que substituídos aqui dão 0, substituídos aqui dão 0, etc. Se eu pego, então, uma solução desse sistema, vamos substituir essa solução no segundo sistema. Vamos mostrar que o segundo sistema também terá suas equações satisfeitas. Simplérrimo, não é? Por que a primeira equação aqui é satisfeita?
Porque se a solução desse primeiro sistema, o E1 é 0, né, nessa solução, e o E2 é 0. De modo que o E1 mais K é 2, é 0 mais K vezes 0 é 0. As demais equações são comuns. Então, quem é a solução do primeiro satisfaz, né, necessariamente, as demais equações. Eu não mostrei ainda a equivalência, né? Eu mostrei apenas que o conjunto das soluções do primeiro sistema... O que eu mostrei? Que o conjunto das soluções do primeiro sistema está contido no conjunto das soluções do segundo. Mostrei apenas que está contido, não mostrei que é igual. Tem que mostrar a volta, não? Talvez a maneira melhor de mostrar a volta seja apelar para a seguinte observação: que operações elementares têm como inversas também operações elementares. Se eu passo daqui para cá, trocando a primeira equação para a segunda, como é que eu transformaria esse sistema nesse? Trocando a segunda para a primeira, ou seja, a operação inversa, né, dessa operação elementar de trocar duas linhas também é uma operação elementar. Suponhamos que eu some a primeira equação cada vez a segunda. Qual é a inversa dessa operação? Se eu obtive o segundo sistema somando a primeira equação cada vez a segunda, como é que eu retornaria? Fazendo a primeira menos cada vez a segunda. Se eu tivesse multiplicado uma equação por uma constante K, como é que eu retornaria? Multiplicando por 1 sobre K. Por que vale a volta aqui, então? Por que vale a volta, então? Porque vale aí por causa dessa propriedade, né? Na realidade, eu mostrei que se eu somo uma equação cada vez a outra, não, eu obtenho um sistema, não, cujo conjunto de soluções contém o primeiro. Agora, daqui para cá é a mesma coisa, né? Como é que eu passo desse sistema para esse? Por uma operação elementar do mesmo tipo, né? Fazendo a primeira equação menos cada vez a segunda. E a operação 3, nesse sentido é óbvio, né? Claro, nós pega uma solução simultânea daqui, substituindo em E1 dá 0. Logo substituindo em K1, dá K vezes 0 dá 0. E uma solução daqui das equações do primeiro sistema, né, satisfaz também as demais equações do segundo, porque elas são comuns. Por isso vale aí. Qual é o argumento que garante a volta? É o mesmo de cima, né? É o fato que se eu mostrei que vale a implicação quando eu multiplico por K, a implicação vale também na volta, porque daqui para cá eu fiz também o mesmo tipo de operação elementar, né? Multipliquei por 1 sobre K. Certo? O erro extremamente comum dos nossos alunos, de alguns livros que fazem as coisas de maneira descuidada, está não prestar devida atenção
a essa propriedade, essa operação 2 aqui. É somar uma equação um múltiplo de uma outra. O que muitas vezes alguns alunos em sistemas mais complicados fazem é ter um sistema assim, é 1 igual a 0, é 2 igual a 0, é 3 igual a 0, e trocam a primeira equação, digamos, por primeira mais a segunda e aí, bom, tá certo, isso pode fazer isso, alterar o sistema? Pode, desde que conserve as outras duas, né? Agora, seria possível a essa altura trocar segunda por segunda mais primeira? Seria possível? Sim ou não? Não, não seria. Não. Já não tem mais essa primeira equação. Você não tem mais essa primeira equação. Você não tem mais direito a essa altura de usar a equação M, certo? Não. E muitas vezes acontece interpretar mal, né, essa segunda propriedade, esse segundo tipo de operação de método. Nós vamos ver agora como transformar um sistema de equações lineares num sistema mais simples, utilizando de maneira sistemática essas operações elementares. Não há necessidade de ficarmos escrevendo essas incógnitas todas aí. Nós podemos simplesmente escrever os coeficientes. Cada coluna é a coluna dos coeficientes de cada incógnita, de alguma incógnita, e a última coluna é a coluna dos termos independentes. Aqui a gente deve ensinar aos nossos alunos que ele sempre pode, né, representar cada sistema por uma matriz, né? E é bom fixar as ideias fazendo com que ele leia, né, matrizes como sendo sistemas, né? Que ele perceba que essa matriz aqui está representando o sistema 1x mais 2y menos z igual a 3, 3x menos 1y mais 2z igual a 1, etc. O sistema estaria quase resolvido se as incógnitas
não aparecessem em todas as equações. Não? O sistema seria bom de resolver se o x aparecesse nessa equação e não aparecesse nas outras. Não? O y aparecesse nessa e não aparecesse nas outras, etc. O que a gente vai tentar fazer sistematicamente é com que fazendo essas operações elementares, a gente consiga com que cada incógnita, né, só apareça com coeficiente de zero em apenas uma equação e com coeficiente de zero nas demais. Se isso for possível, é excelente. Então, o que nós faremos para resolver esse sistema? Como aqui eu já tenho um x, eu vou tentar desaparecer com um x nas demais equações. Como eu faço isso? É só transformar, trocar a segunda equação por segunda, menos 3 vezes a primeira. Terceira, menos 2 vezes a primeira. A primeira permaneceu. Hã? A primeira continua existindo. A primeira continua existindo, claro. Eu tenho direito a trocar uma equação por ela mais um múltiplo da outra, certo? A primeira continua, a segunda vai ser segunda menos 3 vezes a primeira, terceira menos 2 vezes a primeira e quarta menos a primeira. Isso quer usar 3 sistemas. Se eu não errei conta, errei não, né? Então vejam que o que eu consegui em suma foi fazer com que o x só aparecesse na primeira equação, né? O x foi eliminado das demais equações. Agora eu vou eleger uma equação aí para ser a equação onde o y vai aparecer. E vou eliminar o y das demais equações. Qual vocês preferem? A segunda? Vai dar umas fraçõezinhas, mas tudo bem, né? Ninguém morre por isso, ou morre. A gente se garante fazendo conta com fração? Claro, né? Somos uma multidão, né, contra um sistema apenas. Você acha, né? Você tem razão. Vamos conferir essas contas. Parece que está. Então agora vamos eliminar o y. Popularmente a gente chama esses números que nós elegemos de pivôs.
Né? O espírito da coisa é tentar fabricar em cada equação um pivô. Pivô é, em suma, o primeiro elemento não nulo, né, daquela equação, certo? E fazer com que na coluna de um pivô os demais elementos sejam zero. Esse é o espírito da coisa, certo? Essa condição significa que a incógnita correspondente a um pivô só vai aparecer naquela equação, ela vai ser eliminada das demais equações. Então vamos proceder à eliminação do y. Bom, qual que é a ideia? Você quer escrever essa linguagem de função das outras substituir, eu quero fazer com que cada pivô seja tal que os demais elementos da coluna de um pivô sejam todos zero. Para quem você quer fazer isso? Para isolar essa variável em função das outras, substituir nas outras equações e diminuir o número de variáveis? Você pode fazer isso, mas você só tem x na primeira equação, escreve x em função das outras, substitui nas outras equações e tem um sistema com uma variável. Eu não quero substituir. Não quer fazer isso, tá? Não, essencialmente não. Duas perguntas. Essencialmente estão perguntando se essa operação aqui pode ser estendida. Posso somar uma equação, digamos, 2 vezes outra, mais 3 vezes uma outra? Sim, né? Por que sim? Porque... Professor, o senhor falou, eles pediram para repetir a pergunta. Essencialmente estão perguntando se essa operação aqui pode ser estendida, pode ser generalizada. Em vez de simplesmente somar uma equação uma outra, eu poderia somar uma equação 2 vezes uma outra, mais 3 vezes uma outra? A resposta é claramente sim. Por quê? A pergunta não foi essa, não. Quantos órgãos? Essencialmente, eu repito o que eu falei, essencialmente estão perguntando o seguinte: se essa segunda operação pode ser generalizada. É possível, em vez de trocar a primeira equação por primeira mais segunda, é possível fazer primeira mais 2 vezes a segunda mais a terceira? A resposta é sim, né? Na realidade, estamos apenas fazendo mais depressa 2 passagens, né, de uma vez só, trocando a primeira por primeira mais 2 vezes a segunda, e depois trocando esta por ela mais 3 vezes a terceira, certo? Essencialmente, a pergunta foi essa. Textualmente, a pergunta foi a seguinte: seria possível também somar o dobro da primeira com a terceira multiplicada por menos 1? Seria possível trocar a primeira equação por dobro da primeira, menos a terceira, ou seja, mais a terceira multiplicada por menos 1? A resposta aqui também é sim, porque na realidade se fez aqui como uma junção de 2 operações. Primeiro veio-se para cá, propôs-se a primeira, o dobro da primeira, e depois fez-se esta menos a terceira. Então a resposta é sim.
Mas eu estou querendo aqui, na resolução desse sistema, mostrar um procedimento, digamos assim, mais sistemático. Eu não pretendo, na resolução desse sistema, fazer operações compostas desse tipo, certo? Ao contrário, eu quero mostrar qual é o espírito da coisa para se ter um procedimento sistemático para a resolução e para a discussão desse sistema. Depois, e acho que, inclusive, que isso é o que a gente tem que fazer com o nosso aluno, certo? Pior coisa, Kant dizia que o pessoal tem que se preocupar com o aluno médio. Porque no aluno ruim, só Deus dá jeito. E às vezes nem Deus. Né? E o aluno bom não precisa de professor, certo? Então a gente tem que cuidar do aluno médio. Uma coisa que eu acho nociva para a cabeça do aluno médio é o abuso, né, de truques, o que eu chamo de truques para a resolução de problemas. É você não ter nenhum processo sistemático de abordagem, você tratar cada problema como sendo um problema. Aí, esse problema aqui, você tem um processo particular que dá uma solução linda. Você mostra o problema. Este outro, você dá uma outra solução baseada numa outra particularidade e você resolve. No final, o aluno acha você o máximo. Você é aquele cara que, diante dos problemas mais complicados, você puxa um truque do bolso e resolve o problema. Morgado, aliás, isso em geral é uma espécie de desonestidade intelectual. Em geral, quando você dá uma solução muito polida, você está usando um processo sistemático que você não revela. Porque se você tem uma ideia baseada em alguma coisa que você sabe que você não conta, e aí produz uma solução de verdade. Eu acho que a gente tem que dotar, até mesmo que a vantagem de um truque, a beleza de um truque só pode ser apreciada até mesmo em comparação, né, com o processo usual. Né? Acho que a obrigação do professor é dotar os alunos de ferramentas poderosas, né, de métodos gerais, de métodos, não de truques, né, permitindo abordar e resolver uma série de problemas. Depois disso, você pode até se divertir diante de um problema, mostrando uma solução particular extremamente bonita. Essa solução vai ser mais bem aproveitada, né, mais bem admirada pelo seu aluno. Até mesmo que ele vai comparar, né, o seu truque com o processo geral. Coisa mais enlouquecedora que eu vejo em alguns estabelecimentos de ensino, alguns presentes sabem a que eu estou me referindo, é aquela utilização sistemática do truque. O aluno, no final, ele acaba sabendo resolver 400 problemas de matemática, cada um de maneira mais bonita que o outro, porque ele decorou 400 processos. Mude um pouquinho um problema, mude ligeiramente alguma coisa e vai ficar olhando para o problema com uma cara de bobo, certo? Não? A gente tem que ter técnicas gerais. Eu não vou usar nenhum tipo de truque particular aqui. Bom, já que eu elegi que aqui o meu pivô vai ser o mesmo de 7, eu vou tentar agora fazer com que os demais elementos dessa coluna do pivô se tornem iguais a 0. Diga. Tendo já escolhido o pivô da primeira equação, eu não posso zerar só as outras? Não zerar o pivô? Pode. Eu acho que fica menos apenas. Qual é a sua pergunta? Há variações entre o que se chama de uma matriz escalonada. Alguns até nomes diferenciados, escalonada reduzida, etc. Alguns, quando usam sistematicamente escalonamento para a resolução do sistema, quando fabricam um pivô, anulam. O cara está pedindo para repetir qual foi a pergunta. O meu comentário é uma pergunta e a resposta ao mesmo tempo.
O nome matriz escalonada, né, sistema escalonado, esse conceito de sistema escalonado às vezes varia, né, de pessoa para pessoa, certo? Alguns até nomes distintos, escalonado reduzido. Alguns exigem para batizar um sistema de escalonado que coluna do pivô tenha todos os demais elementos iguais a zero. E alguns exigem isso apenas para os elementos abaixo do pivô. Eu não tenho ponto de vista firmado sobre o que é melhor fazer. Então vamos tentar anular os outros elementos da coluna do menos 7. Vamos anular aqui o menos 6. Essa operação que eu uso para anular elementos, eu procuro sempre fazer as contas contra o pivô, ou seja, eu troco a equação que tem o elemento que eu desejo anular por ela mais um múltiplo da equação do pivô. Por que você não anula esse menos 6 aqui fazendo esta equação mais 3 vezes a primeira? Daí é uma conta bem simples. Aí eu vou estragar, né, esse zero aqui, que me deu tanto trabalho para fabricar, certo? Então a gente vai sempre anular os elementos fazendo a operação da linha cujo elemento a gente quer anular contra a linha do pivô. Então vamos anular aquele menos 6. Vamos fazer esta equação. Mas bota no rascunho. Vamos fazer o menos 6 mais quantas vezes o menos 7? Para dar 0. Menos 6 sétimos, certo? Vamos fazer esta equação menos 6 sétimos da primeira. Menos 6 sétimos da segunda. Cinco menos 6 sétimos de 5 dá 1 sétimo de 5. Menos 4 mais 6 sétimos de 8. Menos 4 mais 48 sétimos. 20 sétimos. Menos 4 menos 6 sétimos de menos 8. Menos 4 mais 48 sétimos. 20 sétimos. Diga. Não é mesmo frações, não. Isso é uma tua experiência pessoal, quando vai fazer alguns prêmios de fração, natural. Sempre assim, você vai polariza, trabalha com fração e perde trabalho com o sistema. É bem para você fazer sempre trabalhos com números inteiros. E as frações criam a polarização, sei lá, de segunda. Isso é verdade. Diga. Se você pegasse a terceira linha menos 2 vezes a quarta linha do sabia, a modo direto, mais simples. Eu não estou querendo, eu estou querendo mostrar o processo sistemático de escalonamento. Eu não estou querendo. Estão sugerindo aqui que eu resolvesse esse sistema trocando a terceira equação por terceira menos o dobro da quarta. Isso aqui vai dar o z direto, certo? Claro, depois que eu tivesse ensinado o escalonamento aos meus alunos, eu certamente faria isso. E a terceira menos a segunda?
A terceira menos a segunda. Na outra passagem foi 6 vezes. A soma dessas duas dá 3x mais 2z. Então a soma dessas duas menos essa dá o y. Certo? Mas o objetivo não é esse no momento, não? E agora, para anular esse menos 3, esta equação será substituída por ela mais 3/7 da segunda. Menos 3/7. Menos 3/7 da segunda. Agora vamos fabricar o nosso terceiro pivô. Então, para anular esse menos 1/7, vamos fazer esta equação mais 1/5 da terceira. A essa altura dos acontecimentos, o nosso sistema está resolvido. O que diz a última equação? Diz que 0x mais 0y mais 0z é igual a 0. Não é realmente uma informação muito relevante, não é? O Rio Grande do Sul está perguntando quando se faz o escalonamento, que tipo de movimento acontece com os planos. O Rio Grande do Sul pergunta quando se faz o escalonamento, que tipo de movimento acontece com os planos. Bom, quando se faz a operação número 3, né, multiplicando a equação por uma constante, etc., aquele plano se bem não se modifica. Não. Quando se faz uma operação do tipo 1 também, está só renumerando, né, que é o plano 1, que é o plano 2, que é o plano 3. O que acontece quando se faz a operação 2? O que acontece quando você troca esse plano aqui por P1 mais KP2? Interessante a pergunta. De modo que eu repasso aos cariocas. Qual é a resposta? Por quê? Veja. Este plano novo aqui, ele certamente contém a interseção desses dois. Claro, pegue um ponto que esteja na interseção desses dois. Esse ponto torna P1 igual a 0 e P2 igual a 0. Vamos substituir esse ponto aqui, aqui nós vamos encontrar 0 mais K vezes 0 vai dar 0, certo?
Então, caso esses planos aqui sejam concorrentes, o novo plano que nós criamos é um plano que contém a interseção dos planos P1 e P2. E se P1 e P2, certo isso? Não? Qualquer ponto da interseção de P1 e P2 pertence a esse novo plano. Não? Quer dizer, se o P1 está aqui, se o P2 está aqui, o plano P1 mais P2 é alguma coisa que deve conter essa reta aqui, certo? Talvez seja um plano aqui assim. Não? Agora, se P1 e P2 forem paralelos, não é difícil fazer as contas e constatar com imensa alegria que aquele plano P1 mais P2 também é paralelo a eles. Não? Porque se P1 e P2 forem paralelos, há uma proporcionalidade dos coeficientes das incógnitas, não? Quer dizer, esquecendo o termo independente, olhando só para os coeficientes x, y, z, eles são proporcionais. Não? Então, quando você faz P1 mais P2, você está fazendo nos coeficientes aquele trio de números mais k vezes um trio proporcional. Então, você está encontrando um novo trio proporcional primitivo, certo? Se são planos diferentes passando pela mesma reta, qualquer outro plano passando por essa reta, você consegue escrever como combinação linear, escolhendo o valor de K. Isso ela mostrou já. Hoje. O Wagner também mostrou ele com O Wagner também tem uma lembrança disso. Não? Que é a equação do fecho dos planos P1 e P2. O sistema agora está resolvido, não? Porque a última equação está dizendo que 0 é igual a 0. Não é uma informação relevante. Não? Esta equação aqui está dizendo o quê? 5 sétimos de Z igual a 20 sétimos. Ou seja, está dizendo que Z é igual a 4. Né? Esta equação aqui está dizendo que menos 7y mais 5z é menos 8. Como eu já tenho Z, que dá 20, menos 7y mais 20 igual a menos 8, y é igual a 4. E a primeira, x mais 2y menos z igual a 3. Como y e z são 4, vai dar x igual a menos 1. Mostra que o sistema foi resolvido. Vamos fazer um probleminha um pouquinho mais interessante. Vamos discutir esse sistema. Vamos discutir, segundo os valores de A, esse sistema aí. Professor, a Unicamp está perguntando por que não usar a triangularização de Gauss. Ué, mas isso essencialmente foi feito. Estou perguntando por que não usar a triangularização de Gauss. Isso é essencialmente o que nós fizemos aqui. A ideia é tentar transformar essa matriz de coeficientes numa matriz triangular, né? Que tem os coeficientes abaixo da diagonal iguais a 0. Essencialmente foi o que foi feito. Vamos discutir conforme os valores de A esse sistema.
Bom, vamos eleger um pivô aí para o X. É claro que eu não vou eleger o A para ser o pivô, né? Porque como eu vou depois operar contra o pivô, eu vou começar a fazer crescer a quantidade de parâmetros do sistema, né? É mais esperto fazer uma troca, né, da primeira equação para a terceira. E usar aquele 1 como pivô. E agora? Segunda equação menos a primeira. Terceira menos A vezes a primeira. Bom, muito bem. E agora? Tem uma equação aí que está... Há duas equações aí que estão nos dando ganas de fazer uma simplificação, né? Essa aqui está me dando uma vontade quase irresistível de dividir tudo por A menos 1. Ou menos A. E esta aqui também, né? E esta também. O problema é o seguinte, eu posso dividir por A menos 1, por 1 menos A, e só se 1 menos A fosse diferente de zero. Então eu tenho que abrir minha discussão aqui em dois casos, não? Ou A é 1 ou não é, não? Por 1, nosso sistema está assim, né? Poxa, mas esse sistema está resolvido, né? O que nos diz esse sistema? As duas equações não dizem nada, né? 0 igual a 0. E a primeira de x mais y mais z1. Essa equação, né, me permite calcular o x. Né? X é igual a 1 menos y menos z. Y e z são arbitrários. Geometricamente, o que aconteceu? Não vai olhar para cá, tem que olhar para... A solução do sistema, na realidade, o conjunto dos pontos que são soluções do sistema, forma um plano. Os pontos formam um plano. O único jeito da interseção de três planos ser um plano. O único jeito da interseção de três planos ser um plano é os três planos coincidentes. É o que obviamente acontece aqui no caso igual. Os três planos coincidem em x mais y mais z igual 1. Se o A não é 1, eu posso dividir esta equação. Eu posso dividir tanto a segunda equação quanto a terceira por 1 menos A.
Talvez haja na plateia, nos estados e aqui, pessoas que acham a utilização de determinantes processo muito eficaz para a resolução e a discussão de sistemas. Eu proponho que usem determinantes para discutir esse sistema e depois comparem o trabalho entre a discussão que fizeram e o que estamos fazendo aqui escalonando. Bom, vamos fabricar o nosso segundo pivô, né? Então, só fazer a terceira mais a segunda, né? O nosso sistema está assim a essa altura. E aí, qual é o resultado da discussão? Na última equação, a gente está doido para fazer z igual a 1 sobre 2 mais a. Né? Se isso puder ser feito, o z está determinado. Com o z determinado, você substitui aqui, acha o y, y é igual a z. Com y e z, você substitui aqui, acha o x. Porque se puderem fazer z igual a 1 sobre 2 mais a, o sistema será determinado, né? Terá solução. Mas só podem fazer z igual a 1 sobre 2 mais a se a diferente de menos 2. Né? De modo que esse segundo caso, a diferente de 1, ele se subdivide em a igual a menos 2 e a diferente de menos 2. No caso do a igual a menos 2, essa equação fica 0, z igual a 1. O sistema é impossível. Né? E no caso do a diferente de menos 2, determinado. Né? Já havíamos visto que no caso do a igual a 1, o sistema era indeterminado. Era um bom exercício pensar agora em como ficam os planos, né? Nos casos a igual a 1, já vimos, né? Coincide. Como ficam os planos no caso a igual a menos 2 e a diferente de 1 e de menos 2. A diferente de 1 e de menos 2 é fácil, né? Como o sistema tem uma solução só, o que acontece com os três planos? Tem um ponto comum apenas, né? Aquele último caso da figura de hoje, né? E o caso do a igual a menos 2, como ficam os planos? Mas são um exercício para pensarem. Esse aí, inicialmente,
tem. Lembro que amanhã nós temos a sessão de perguntas na segunda parte da manhã, de amanhã.